aí pessoal, tudo bem? Então, vamos fazer análise agora do livro Poética, de Ana Cristina César. Essa é uma tarefa dura, temos aí 512 páginas de poesia, poesia em prosa também, para estudar. Mas o lado interessante disso é o desafio dessa poesia. Não te preocupa muito em fazer uma leitura de cada um dos poemas, ler linearmente o livro, né? Ler, se possível, todo o livro, é claro, a gente sempre recomenda a leitura da obra integral, mas eu quero te dizer que tu não fique angustiado em ficar lembrando de cada poema, porque é impossível isso, né? A gente tem 512 poemas. Então, o que realmente é importante para o vestibulando, no caso desse livro, é entender os processos da Ana Cristina César, pegar o espírito da coisa, sacou? Como é que funciona a produção poética dessa autora, como é que ela pensa a poesia, que características ela costuma apresentar nos seus textos. A tendência da prova da UFSC é colocar o trecho para análise, isso já favorece bastante, a gente vai poder então ver o trecho na prova e vai lembrar das aulas que a gente está tendo aqui, isso também vai ser bastante interessante para te deixar com essa sensação de segurança. A gente vai selecionar os trechos essenciais e vocês com certeza na hora da prova vão lembrar. Em se tratando, né, de poética, aqui da Ana Cristina, vale lembrar que para os vestibulares catarinenses o único vestibular que exige poética é o da UFSC, então não te preocupa com esse livro para a UDESC ou para a CAF. Legal? Mas então vamos fazer um mergulho nessa obra que condensa aqui a poesia dessa surpreendente escritora que nasceu em 1952, certo? E faleceu em 1983. Então ela morre com 31 anos de idade, né? Foi um suicídio, o que ainda, né, reforça ainda toda uma aura, né, de mistério em torno dessa escritora, uma curiosidade também aguda aí dos seus leitores, dos seus admiradores, em torno da sua obra e das relações que a obra pode ter também com a vida, né, com a biografia da escritora. A gente vai discutir bastante isso aqui ao longo desses vídeos sobre poética. Mas, galera, é o seguinte, então para conversar um pouco sobre Ana Cristina César, a nossa primeira aula introdutória aqui é sobre a autora, sobre algumas características da biografia dessa escritora, tá certo? Ana Cristina César, só mais um detalhe importante para a tua prova da UFSC, que é importante saber que a autora foi homenageada na Feira Internacional, na Feira Literária Internacional de Paraty, a FLIP, de 2016, certo? Essa informação pode ser exigida de ti. A autora está mais em evidência esse ano de 2016 porque foi a autora homenageada da FLIP, Feira Literária Internacional de Paraty, certo? Bom, a autora, como eu te disse, ela tem uma trajetória surpreendente, tudo é muito intenso e muito precoce. Com 6 anos de idade, Ana Cristina César já ditava poemas para a mãe. A mãe, Maria Luísa, era professora de literatura e acabou, então, transcrevendo aqui alguns poemas que foram ditados pela criança ainda, Ana Cristina César, certo? O pai dela, Valdo César, também foi um cara ligado no movimento intelectual religioso, certo? Ele foi editor-chefe da revista Paz e Terra, né? Que foi na verdade, essa editora e essa revista tiveram um papel importante de militância, né, de esquerda, dentro de setores religiosos da esquerda no período da ditadura militar. Então foi um ativista político, um intelectual de esquerda importante também, o Valdo César, o pai da Ana Cristina. Então, se tu observou uma autora, né, que começou a produção poética com 6 anos de idade, isso se deve ao fato dela crescer num ambiente extremamente intelectualizado. Com 7 anos de idade, ela já tinha poema publicado no jornal Tribuna da Imprensa, no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Claro que graças também a essa sensibilidade da mãe, do pai, de perceber o talento dessa jovem escritora, tá certo? Bom, aí a gente vai então avançando um pouquinho na trajetória dela, porque ela vai fazer com 17 anos de idade, ali entre 69 e 70, um primeiro intercâmbio na Inglaterra, certo? E aí também vai ser muito importante para a bagagem cultural, para a bagagem literária dela, o contato com a literatura de língua inglesa, certo? Mais tarde a Ana Cristina vai se tornar também tradutora de obras, né, de importantes escritoras em língua inglesa, como é a Sylvia Plath, poeta, né? Aliás, curiosamente, né, a Sylvia Plath também foi uma escritora que acabou terminando sua vida assim, de maneira trágica, com suicídio, certo? Escritora que a Ana Cristina traduziu. E também a Katherine Mansfield, que é uma escritora neozelandesa que foi aquela a quem mais a Ana Cristina se dedicou na tradução. Inclusive, a tese de mestrado em letras na Inglaterra foi feita a partir da tradução mesmo, né? Na verdade, o trabalho de mestrado dela foi a tradução de um conto chamado Bliss, da Katherine Mansfield. Quem leu todo o livro Poética, ou quem, né, prestou um pouco mais atenção em algumas passagens do livro, pode ter identificado ali umas iniciais KM. Isso é Katherine Mansfield, a escritora
que a Ana Cristina traduzia. Então é importante referência dentro da obra da Ana Cristina César também, o KM, a Catherine Mansfield, certo? Bom, mas enfim, pessoal, a gente vai conversando um pouco aqui a respeito da trajetória dela, vai avançando, sabe que depois que ela retorna para o Brasil, ela vai fazer ali a faculdade de letras na PUC, certo? Então ela vai seguir mesmo o caminho das letras e vai ser na PUC do Rio de Janeiro, então, que a escritora vai ter ali o seu início, né, também nessa carreira acadêmica, a sua iniciação também no meio intelectual ali de outros poetas e professores, isso vai ser bastante interessante. Ela vai conviver com caras como o Cacaso, por exemplo, né, que é um dos poetas daquele chamado grupo da poesia marginal, certo? Ali a discussão vai estar muito forte, muito acentuada sobre poesia formalista, como a do João Cabral de Melo Neto, ou a busca de quebrar esse paradigma formalista até no momento em que se exige mais, né, uma postura de questionamento, de ruptura com as formas, de libertação, que é uma demanda da juventude que vive ditadura militar, tá certo? Então a gente tem ali a poesia marginal cumprindo um papel interessante nesse sentido. Depois a gente vai ter uma aula específica ali para comentar um pouco do contexto social e cultural da poesia marginal. Mas a Ana Cristina, ela fica entre esses dois polos, né? De um lado uma poesia mais formal e do outro uma que quebra todas essas formas tradicionais usando de uma linguagem mais questionadora. A Ana Cristina é muito questionadora. A gente vai ver em seguida que ela é questionadora, inclusive dos próprios questionadores que eram os poetas marginais. A gente vai ver isso com mais calma agora na sequência, tá? Mas então ela participava do grupo, mas acabava de dentro do grupo fazendo a crítica também a algumas questões ali na poesia marginal que a gente vai ver em seguida, tá certo? A pergunta que pode ficar para o vestibulando é: posso classificar a Ana Cristina César como uma, né, das figuras aí da poesia marginal? Ora, por critérios cronológicos, né, ou seja, ela viveu naquele período, sim, ela faz parte da geração mimeógrafo da poesia marginal. Mas não só por critérios cronológicos, tem vários aspectos também do estilo dela que podem aproximá-la da chamada poesia marginal. Então, está correto isso, embora essa autora seja bem diferenciada dos demais poetas marginais, é perfeitamente correto classificá-la como uma integrante da poesia marginal, ou geração mimeógrafo, sobre a qual nós vamos falar em seguida com mais calma, tá legal? Bom, mas enfim, essa autora então vivendo ali também a sua carreira acadêmica, a sua faculdade de letras na PUC do Rio de Janeiro, entrou em contato com algumas figuras importantes ali, conquistou a simpatia de professores, a Clara Alvim foi uma delas, certo? E depois a Heloísa Buarque de Holanda. Bom, a figura da Heloísa Buarque de Holanda é muito importante, porque a Heloísa, a irmã do Chico Buarque, ela tem um trabalho muito interessante de reunir todas as poesias mais significativas ali dos chamados poetas marginais e publicar numa antologia chamada 26 Poetas Hoje. A Ana Cristina foi, pela Clara Alvim, apresentada a Heloísa Buarque, né? Na verdade, a Clara Alvim admirava os textos da Ana Cristina, mostrou para a Heloísa olhou e disse: ah, isso aqui é muito interessante, vou publicar. Mas aí então, quando a Ana Cristina foi conhecer a Heloísa, é um episódio que a Heloísa Buarque de Holanda sempre conta, né, quando a gente tem algumas palestras ou, né, alguns vídeos que vocês podem procurar na internet, vocês vão ver a Heloísa que sempre conta esse episódio. Que a Ana Cristina, então, diante da Heloísa, a Heloísa disse: ah, foi você que escreveu isso aqui? E a Ana Cristina fica vermelha e sai correndo, certo? Tamanha era a timidez, essa timidez crônica aí da Ana Cristina César, tá legal? Mas enfim, a partir daí se desenvolveu uma grande afinidade, uma grande amizade entre as duas, se tornaram grandes parceiras, né? Então as primeiras publicações da Ana Cristina estão muito também relacionadas a essa grande parceria com a Heloísa Buarque de Holanda, especialmente o livro Correspondência Completa, que a gente vai ver na sequência, tá legal? Bom, conversando um pouquinho mais aqui sobre a trajetória da Ana Cristina César, né? Ela passou a se dedicar, então, depois da faculdade concluída, à participação em periódicos, jornais, revistas, né, crítica literária, artigos, ensaios, tá certo? Então, essa atividade intelectual da Ana Cristina nunca parou. Em 1979, ela vai então fazer a primeira publicação dela, que é o Cenas de Abril, e no mesmo ano virá Correspondência Completa, 2 livros artesanais, já dentro do espírito também da poesia marginal, porque marginal, fundamentalmente, por que a gente chama assim esse grupo? Que eram os autores que publicavam à margem do sistema editorial, os caras que estão publicando fora das editoras. Por que se publicava fora das editoras? Por que se faziam livros artesanais?
né? Contexto todo de repressão, né? De censura, de controle da produção intelectual. Então, esses jovens artistas rebeldes que publicavam sobre temas que muitas vezes ou não eram publicáveis por questões editoriais, por questões comerciais, ou não eram publicáveis por questões morais, políticas, por causa da censura, publicavam por conta própria seus textos. A Ana Cristina, então, entra nessa onda de publicação alternativa. Ela publicou seus 2 primeiros livros dessa forma, né? A gente está falando de Cenas de Abril e Correspondência completa, certo? Depois também vai ser uma edição da própria autora, lá na Inglaterra, ela vai fazer então a edição do livro chamado Luvas de Pelica. Então os 3 primeiros livros da Ana Cristina César são edições independentes, bancadas pela própria escritora, tá legal? Bom, por falar em Inglaterra, tu já sabes que ela fez uma temporada lá quando ela tinha 17 anos na Inglaterra. Depois ela vai ter uma segunda temporada inglesa ali entre 1979 e 1980, tá legal? Que é quando vem então a publicação do Luvas de Pelica, certo? E quando ela regressa ao Brasil, passa, né, também volta a contribuir para alguns periódicos, jornais e revistas, passa a ser também consultora, analista de textos para a Rede Globo, certo? E em 1982 ela vai publicar então A Teus Pés. E foi nesse momento em que ela chegou no auge, porque acabou realmente se tornando uma obra bastante discutida, bastante difundida, ela começa a se tornar mais conhecida, e eu acho que isso acaba contrastando também com essa timidez, com esse temperamento frágil e ao mesmo tempo muito autêntico, né? Ela tem uma mistura de uma certa fragilidade e de uma autenticidade, de quebrar paradigmas. Então foi uma autora que acabou entrando em muito conflito emocional a partir do momento em que se tornou uma espécie de celebridade, e talvez isso também tenha contribuído para a questão do suicídio, né? Muita gente aponta também, é claro, o fato da questão da sexualidade da Ana Cristina César, né? Na Inglaterra ela teve um caso com um cara que ela flagrou na cama, né? Diga-se de passagem, situação que acontecia no texto que ela traduziu também, o Bliss, né? O flagrante de um adultério. Ela vivenciou isso então na Inglaterra, ao mesmo tempo que traduzia uma história que trazia essa situação, ela viveu essa história de flagrar o cara que ela, né, com quem ela estava se relacionando num adultério. E aí então o que acontece? Ela volta muito deprimida para o Brasil ali, né, em 80, e nesses anos aí parece também que a Ana Cristina teve momentos de depressão, certo? Fato é que também contribui muito, talvez, para essa questão do suicídio, um relacionamento que acabou ficando mal resolvido, um amor homossexual da autora também, embora isso não seja muito difundido, isso também contribui para um momento de muita depressão ali entre 82 e 83, e isso acaba, né, depois culminando com o suicídio da autora aos 31 anos, quando ela se joga da sacada, né, do edifício dos pais dela na Rua Toneleiros, isso aos 31 anos de idade. E, enfim, né, uma intelectual brilhante, uma trajetória meteórica, mas que realmente se encerra precocemente e mesmo assim deixou muita coisa. Ficou tudo a critério aqui do Armando Freitas Filho, que era amigo dela, que ficou, na verdade, como guardião da obra e acabou oportunizando aí a publicação póstuma de muitas coisas que a gente vai ver também dentro do livro chamado Poética. Beleza, gente? Então, nós ficamos aí com os versos da Ana Cristina, falando um pouquinho a respeito dessa situação, né, desse conflito, dessa autora misteriosa, né, a relação com a morte também, que às vezes aparece também na literatura dela. Vejam aí os versos que encerram essa nossa primeira aula. Vejam. Eu não sabia que virar pelo avesso era uma experiência mortal. Certo? Encerramos então aqui o nosso primeiro vídeo, e não percam, na sequência a gente vai estudar as características da Ana Cristina, vai estudar a correspondência completa e depois pegar um pouco do padrão do livro, como é que funciona a organização desse livro chamado Poética, beleza? Valeu!